O vale da sombra da morte. Com certeza, quando eu mostrei este tema, o vale da sombra da morte, muitas pessoas associaram esse tema à mensagem com o Salmo 23. O Salmo 23, nós temos lá Davi, falando sobre, compondo esse cântico maravilhoso, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, deitar-me fazem verdes pastos. E aí no verso 4, ele diz lá, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mas não é sobre o vale de Davi que eu quero falar hoje com você. E eu queria que você abrisse bastante o seu coração, já que você se dispôs a vir aqui nesta celebração e se dispôs a adorar a Deus com cânticos. Eu queria falar sobre o vale dos ossos secos, que com certeza também é um vale da sombra da morte. Lá em Ezequiel capítulo 37, do verso 1 ao verso 10, e pelo texto ser assim um tanto quanto extenso, eu não o coloquei aí na mensagem, mas eu gostaria que ligassem as luzes e você pudesse ler na sua Bíblia, Ezequiel capítulo 37, o verso 1 ao verso 10. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Quem não trouxe Bíblia não precisa dizer nada, que eu não quero que você passe vergonha, tá bom? Mas habitue-se a trazer a sua Bíblia. Se você não tiver ela fisicamente, você pode adquiri-la na nossa livraria Fluir, logo depois do culto. Ezequiel capítulo 37 diz assim, do verso 1 ao verso 10: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Que o Senhor abençoe essa palavra em nossos corações, amém? É um texto impressionante, É uma cena assim realmente arrepiante. Mas devemos nos lembrar que é uma visão dada pelo Senhor.
uma visão que Deus deu ao seu profeta Ezequiel, e ele deu com um objetivo. Ele deu com um objetivo tremendo. Havia uma mensagem que o Senhor queria passar para o seu povo. Se você for estudar ali aquele pedaço da palavra de Deus, você vai ver que o povo de Deus, Israel, a nação de Israel, estava sobre julgamento do Senhor, estava sobre a disciplina do Senhor. Desde Jeremias até antes Isaías, o Senhor começa a chamar a atenção do seu povo. Olha, vocês não estão andando conforme o meu caminho. Olha, vocês não estão fazendo a minha vontade. Olha, vocês não estão andando como eu quero que vocês andem. Olha, vocês não estão sendo quem eu quero que vocês sejam. E o povo foi fazendo ouvido de mercador. Hoje isso existe até os dias de hoje. Até os dias de hoje a gente vê pessoas que não dão crédito à pregação, pessoas que não dão valor à leitura da palavra de Deus. E Deus continua falando, e as pessoas às vezes repetem os mesmos erros do passado, e a punição de Deus foi apertando. Deus foi falando através do profeta Isaías: olha, eu vou trazer um julgamento sobre vocês. Aí depois vem Jeremias, e Jeremias diz: olha, vai vir uma nação e vai dominar vocês. E eles não ouvem, e vem a nação e domina, e leva para o exílio, e a destruição, e há um monte de coisa. Esse texto está pós-exílio, está ali numa situação em que olha-se para o povo de Deus e percebe-se que não há nenhuma salvação para ele, não há nenhuma possibilidade dele voltar a ser aquela grande nação esplendorosa dos tempos de Davi e Salomão. Não, agora estava completamente destruído. E aí o Senhor então dá essa visão a Ezequiel, dizendo: olha, um vale dos ossos secos, um vale de ossos secos, muitos ossos. E aí depois, como você leu, ele cumpre a palavra do Senhor, cumpre a promessa do Senhor, ele faz como Deus mandou ele fazer naquela visão, e ele vê o resultado daquilo. Ele vê que um grande exército, um exército numeroso, ele acaba se levantando diante daquela impossibilidade. Eu quero tirar aqui, ou daqui, uma mensagem para você sobre avivamento. Sim, sobre avivamento. O que é avivamento? Avivamento é voltar à vida. Eu quero tirar essa ideia. Nós temos vários conceitos de avivamento, né? Às vezes as pessoas que ficam pulando de igreja em igreja, procurando igrejas fantásticas, igrejas que fazem um monte de coisas, e aquele movimento todo, e diz: nossa, que igreja avivada, e aquela igreja acontece isso, acontece aquilo. Mas avivamento nunca foi ligado ou atribuído a coisas novas que acontecem. Não, avivamento ele vem de um conceito de alguma coisa que foi marcado, e por causa da falta de manutenção, de cuidado, ele foi se empoeirando, até que então não se enxergava mais aquela marca. E aí então, quando você se dispõe a limpar aquilo ali, você aviva, você traz o avivamento para aquilo que já existia. Não pode existir avivamento se a pessoa não tem a marca da promessa em seu coração. Não tem condições de ter avivamento se a luz de Cristo não brilha já dentro de você. E isso só é possível quando você entrega o seu coração a Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados e você resolve seguir a Jesus. Aí sim, no passar dos tempos, pode ser que você passe a não dar atenção às pregações,
vai acontecer de você dar mais atenção a outras coisas na sua vida do que a palavra do Senhor, e aí então a poeira vai começar a acumular de tal forma que as pessoas vão passar por você e não vão enxergar a marca da promessa. Eles vão te confundir com as próprias pessoas desse mundo. Por isso que o Senhor Jesus disse que a lâmpada, ela não pode ser escondida debaixo do alqueire, mas ela tem que ser colocada no alto local para iluminar todo mundo, para todo mundo enxergar. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não podemos ser confundidos com este mundo. E o povo, a nação de Israel, passou a sofrer os mesmos problemas das nações pagãs, porque ela perdeu o brilho do Senhor. Israel perdeu a marca que estava antes tão nítida em sua vida. Então, avivamento eu quero conceituar nesta noite de uma outra forma: voltar à vida. Você está apagado e volta a estar aceso. Isso é avivamento. Por isso a visão da ressurreição dos ossos secos, o acontecer aquele poder todo e transformar aqueles ossos, aquela pilha de ossos misturadas, de ossos sequíssimos, voltara e dali levantasse um grande exército, para mim, é uma ilustração perfeita de um verdadeiro avivamento. Pode ser que você esteja como os ossos secos. Talvez você seja alguém que entrou aqui hoje pensando que ia ouvir outra coisa e Deus está falando diretamente para você. Eu te comparo aos ossos secos. Eu te comparo a sem vida. Você está apagado. E eu quero avivar a sua vida. Eu quero acender o seu espírito. Eu quero que todos percebam nitidamente a marca da promessa que com o meu sangue eu marquei em seu coração. Este é o propósito desta noite. A nação de Israel estava destruída. Tudo que Jeremias havia falado que aconteceria, aconteceu. Não havia esperança. Toda vez que algo está morrendo em nós, Deus nos lembra que precisamos de um avivamento para fazer reviver os propósitos que Ele tem para cada um de nós. O diabo vai te pegar na curva, o diabo vai te pegar distraído, e ele vai começar a fazer você sonhar com coisas que Deus nunca pensou para você. Ele vai começar a te direcionar numa direção que nunca foram os caminhos que Deus preparou para você. Por isso que a palavra de Deus diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser corretos, mas o seu fim são caminhos de morte. Deus é o dono da vida, e somente Ele pode trazer o verdadeiro avivamento. Devemos ter cuidado com aquilo que se diz avivamento, mas não se percebe o que de fato seja um avivamento de verdade nesses tipos de movimentos. Não, há muita coisa da carne onde se diz ser avivamento. Cuidado, o Senhor Jesus diz: cuidado quando disserem eu estou ali, não vá, porque eu não estou. É o Senhor Jesus que disse isso. Há muita mentira e enganação no meio de louvores e de lágrimas, de igrejas que pregam um avivamento emocional, de lágrimas, de choro. Não, avivamento tem uma marca bíblica. Avivamento não é o que a gente quer, não é o que a gente quer sentir. Avivamento passa por constrangimentos. Por o Senhor começar a mostrar para nós as nossas podridões, as nossas falsidades,
Avivamento é quando aquela sujeira começa a bater na sujeira e a poeira levanta. E aquilo tudo tem tudo a ver com essa imundície que precisa ser removida. Isso é avivamento. O grande avivalista John Wesley orou assim: Senhor, manda-nos o antigo avivamento sem seus defeitos. Mas se não for possível, manda-o de volta com todos os seus defeitos. Precisamos de um avivamento. Não, nós não podemos nos confundir que o avivamento seja coisas que nós gostamos de ouvir. Não, o avivamento não pode ser coisas que nós ficamos felizes por ouvir. Não. Avivamento é limpeza. E às vezes a sujeira está tão encruada que é preciso que o Espírito disponha de força, bastante força, para arrancar aquilo que não quer ser arrancado. Não, há marcas inconfundíveis no verdadeiro avivamento. John Wesley orou assim, porque sua vida e ministério foram impactados pelo avivamento dos moravianos. E quem conhece o avivamento da Morávia, sabe que ele começou quando os homens daquele local estavam cansados de brigar religiões contra religiões, pessoas que deviam estar proclamando o evangelho. Eles estavam brigando, então eles começaram a buscar em oração, em jejum, a resposta, e o Senhor começou a mostrar para eles os defeitos deles. E ali eles passavam 24 horas por dia em oração, chorando e quebrantando-se por causa dos seus defeitos. Não, nós vivemos numa sociedade que ninguém pode mostrar os defeitos. Nós fazemos questão de esconder os nossos defeitos e nos tornamos uma sociedade hipócrita, uma sociedade que critica os outros pelos que eles fazem, mas fazemos também. Na palavra de Deus é inconfundível o avivamento de verdade. Se há algo de Deus morto em sua vida, você precisa de um avivamento urgente. Se já tem tempo que você não ora, você precisa de um avivamento. Se tem tempo que você não sabe o que é estudar a Bíblia, não é pegar um versículo e ler um versículo para poder satisfazer a sua consciência, para a sua consciência não ficar lhe acusando. Não, aquele prazer de ler a palavra de Deus, de chorar diante das histórias bíblicas, se emocionar com Deus, com a história que Ele montou para a nossa salvação. Não, se você não está fazendo isso, você precisa de um avivamento. Se você não tem feito a vontade de Deus na sua vida, você precisa de um avivamento. Se as pessoas não enxergam você como um servo de Deus, você precisa de um avivamento. Se você é uma pessoa que está assim, tanto faz como tanto fez com relação ao destino das pessoas que estão sem Cristo e sem salvação, você precisa de um avivamento. Porque Jesus deu a vida para que as pessoas fossem salvas. Então você precisa de um avivamento. A pergunta é: o que precisa reviver em sua vida? Pare um pouco e pense. À luz da experiência do profeta, vamos tirar lições para a nossa vida. Primeiro, você reparou o lugar onde o profeta foi colocado? Lá no verso 1 e 2, diz assim, deixa eu ler para você: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, pode ligar a luz um pouquinho, por favor?
a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Qual o lugar que Deus tem colocado você e permitido que você assista cenas como essas? Se Deus te colocou em algum lugar e aquele lugar se parece com um vale de ossos secos, certamente não é para você ficar reclamando e comentando com outras pessoas o péssimo ambiente de trabalho que você tem, o péssimo ambiente de escola que você tem, o péssimo ambiente de família que você tem. Não é para isso. Deus te colocou ali para que você percebesse essas coisas e acreditasse que o Senhor pode ressuscitar ossos em vida. A situação do lugar que você está, que Deus talvez esteja te colocando, ou talvez vai te colocar, e também a situação dos ossos, tem o diagnóstico de morte espiritual. A primeira noção que você tem que ter é isso: a morte espiritual aqui, e eu sou o representante da vida. A escuridão aqui, eu sou a luz. Aqui está insosso, não tem gosto esse ambiente, mas eu sou o sal da terra. É isso que Deus quer que você entenda. Porque quando você vai ler esse texto, você vê, por exemplo, que o primeiro diagnóstico que você vê é secura. Os ossos estavam sequíssimos, o que demonstra morte há muito tempo, que está no verso 2. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Se você enxerga isso, Deus tem um propósito para a sua vida, e Deus tem um propósito que Ele vai começar a construir nesta noite. Outra coisa que você vê como diagnóstico: silêncio. O profeta entrou ali naquele vale, representado por milhares e milhares de pessoas, mas além de estarem secos aqueles ossos, não havia som nenhum, não havia vida, não havia voz, estava tudo muito quieto. As pessoas, às vezes, elas não têm o que dizer. As pessoas, às vezes, elas estão tão mortas que não há alegria, não há vida na sua conversa. Outra coisa, outro diagnóstico: dureza. Os ossos estavam muito endurecidos, havia também inércia, nada se movia naquele lugar por causa da morte que imperava. Estes sintomas, irmãos, de morte, mostram a situação do vale onde estava o profeta. Se você está em meio à sequidão de pessoas frias emocionalmente, ou em meio à indiferença do silêncio, ou vendo a dureza de corações que não se quebrantaram diante do Senhor, ou cercado da inércia, porque nada acontece e as coisas não mudam, você é a pessoa certa para Deus usar você para mudar. Você está no lugar onde Deus quer te usar, no vale da sombra da morte. Por isso eu escolhi o Salmo 23, verso 4, porque embora não tenha nenhuma relação teológica, exegética, hermenêutica com esse texto, ele me dá um fundo que eu posso usar quando o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A real convicção da presença de Deus conosco
nos faz acreditar na mudança, acreditar no impossível, acreditar na salvação de alguém, acreditar que algo vai acontecer, porque afinal de contas nós somos o povo da fé, nós somos a igreja do Senhor, coluna e esteio da verdade, nós somos o povo adquirido, a nação eleita, aqueles que o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos o povo escolhido, nós somos a esperança do mundo. Então não se admite crentes não avivados, porque o mundo está desesperado, o mundo está morto, e se nós não fizermos nada pelo vale dos ossos secos, eles não vão poder fazer nada. O Senhor te chamou para servir. O salmista Davi disse: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Quando o Senhor perguntou a Ezequiel se os ossos deveriam reviver, o profeta disse sabiamente: esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. O verso 3 diz isso. Precisamos, irmãos, acabar com esse orgulho e prepotência e reconhecer que nós não sabemos de nada. Mesmo que a gente enxergue todas as coisas, mesmo que a gente saiba o que está acontecendo, nossa, aqui nesse vale há muita corrupção, aqui nesse vale aqui existe muita mentira, aqui nesse vale aqui existe muito ódio. Eu sou um especialista para poder fazer uma avaliação sobre tudo que está acontecendo. Não, você não está ali para isso, você está ali para ser usado por Deus. Você está ali para ser o bálsamo de Deus, ser o milagre de Deus na vida das pessoas. As pessoas estão desesperadas, e nós precisamos jogar essa arrogância. Por isso que Ezequiel foi tão feliz quando o Senhor perguntou. Ele olhou aquele vale, o Senhor disse, o Senhor levou ele para lá e para cá, e ele viu tudo, que era tudo uma realidade. Aqueles ossos eram realmente muito antigos, eles estavam muito secos, eles pertenceram a um exército muito poderoso, ele sabia de tudo, ele tinha todas as informações. E o Senhor pergunta para ele: esses ossos poderão reviver? Qual seria a resposta lógica de Ezequiel para Deus? Senhor, esses ossos é impossível que eles revivam, porque eu já investiguei. Irmãos, nós estamos tão cheios de certezas desse mundo. Nós sabemos tantas coisas. Nós nos achamos doutores do saber. Estamos vivendo uma época difícil. Você vai conversar com uma pessoa, a pessoa tem todas as respostas. A pessoa, ela quer conhecer de tudo, ela quer dar resposta de tudo. Ela acha uma ofensa dizer: isso aqui eu não entendo, dá para você me ensinar? Porque as pessoas não admitem mais serem consideradas ignorantes sobre qualquer assunto. O profeta diz assim: ó soberano, tu, somente tu, sabe, porque eu já não sei de coisíssima nenhuma. Olhando para isso aqui, eu não sei o que pode acontecer. E aí, irmão, qual é o seu vale de ossos secos? Seja um profeta no seu vale. O que Deus quer de nós é que preguemos no vale. Pastor, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Primeira coisa que você precisa fazer é crer nesta mensagem que você está recebendo. Deus pode pegar um vale de ossos sequíssimos e trazer vida sobre ele, porque ele é Deus soberano, todo-poderoso.
Ele merece de nós todas as aleluias, todos os aplausos, todas as glórias, porque só Ele é Deus. Ele tirou o mundo do nada. Muitas pessoas não entendem isso. A palavra, o poder da palavra, quando nada existia, a palavra do Senhor, Ele falava e as coisas aconteciam. Eu ouvi essa semana um cientista, um jovem cientista, e eu sempre ouço os cientistas, principalmente sobre a questão do universo. Eu presto muita atenção em teses sobre a existência do universo. Eu encontrei um cientista que disse para mim assim: olha, até o universo, um dia ele vai acabar. Foi o primeiro cientista que eu encontrei que admite que o universo não é eterno, porque todos os cientistas que não são criacionistas, são evolucionistas. A única tese que sustenta a sua evolução é que o universo é eterno. E aí você encontra agora um cientista que diz que pela ciência, pela explosão das estrelas, e tá, isso aí também não sei quanto tempo, daqui a quanto tempo, né? Ele pensa que é daqui a quanto tempo, milhões, não sei o que lá, né? Mas ele fala assim, o universo em si, ele vai sucumbir. Que coisa! Quando as pessoas, elas chegam nas mesmas conclusões que a palavra de Deus chega, de uma forma tão simples. A palavra de Deus já falou coisas tão simples que os homens riram, caçoaram, mas depois tiveram que engolir. Como a distribuição dos nossos continentes. A Bíblia diz que quando o Senhor criou era uma terra só. Hoje nós temos continentes, e hoje a ciência admite que realmente o dilúvio e outros acontecimentos científicos acabaram fazendo com que aquela única terra que existia se transformasse em vários continentes. Inclusive você pega um pedaço de um continente e encaixa perfeitamente no outro continente. A Itália, ela vai se encaixar lá na África, e por aí vai. Então realmente é interessante como a ciência, ela acaba se dobrando ao conhecimento de Deus. A Bíblia diz que a arca pousou no monte Ararat. Ninguém nunca encontrou a arca, mas porque ela está na montanha da Turquia, um país muçulmano, o que um país muçulmano vai permitir que os cristãos encontrem uma das provas mais excelentes de que a Bíblia está falando a verdade? Não, o profeta foi humilde. Ele disse, ele não fez como muitos de nós fazemos, os chutômetros. Estamos chutando, querendo dizer que nós sabemos de tudo. E nesse caso ali, o Senhor mostra para ele e pergunta: você crê? E aí naquela hora o profeta, ele teve algumas atitudes importantes diante daquele vale. Primeira coisa que ele teve dependência. Ele teve que ter muita dependência de Deus. O verso 1 diz que ele foi conduzido pelo Espírito. Ouviu? Conduzido pelo Espírito. Você precisa começar a trabalhar na sua cabeça essa característica. Se você quer ter vida, não ser ossos secos, e também mudar o vale em que você está, de pessoas que estão como o vale de ossos secos, você precisa ser conduzido pelo Espírito. Quando a gente se deixa conduzir, a gente abre mão da direção da nossa vida. A gente abre mão das nossas opiniões e a gente passa a acreditar na palavra de Deus. Diante do vale, devemos estar em total dependência de Deus e ser conduzido pelo Espírito em tudo, sabendo que a mão de Deus está sobre a nossa vida e a vida dos outros. E sendo assim, tudo pode acontecer. Quando nós nos submetemos a Deus, Deus pode fazer qualquer coisa. Nós vivemos uma geração pobre espiritualmente. Vivemos uma geração fraca
em termos de comunhão com o Senhor. Uma geração muito humanista, voltada só para si. Deus quer que a gente olhe para onde Ele está olhando. E para onde Deus está olhando para onde há uma possibilidade de realizar um milagre. Deus queria que Ezequiel olhasse para onde havia a possibilidade, a visão que Deus estava dando. Olha lá aquele vale. Outra coisa que a gente percebe é a percepção daquele profeta ouvir a voz de Deus. E o mais importante, o fato dele obedecer o que Deus mandou ele dizer. Quando ele fala assim, profetiza sobre esses ossos, ele está dizendo, pregue sobre esses ossos. Escuta só, irmãos, a profecia é a pregação, inclusive nesse texto aqui que está acontecendo, e em todos eles. A profecia não é algo que sai do nosso coração. A profecia é a pregação da voz de Deus. O que Deus queria fazer naquele vale, ele já estava na cabeça de Deus. O que Deus ia fazer naquele vale, mesmo que Ezequiel não acreditasse, o Senhor faria. O Senhor não precisava do profeta para fazer. Aquela verdade insofismável já estava em Deus. Olha para aquele vale. E aí ele olhou, era só impossibilidades. O que você vê? Ele disse, eu vejo isso. E você acha que isso pode ter vida? E ele falou, Senhor, o Senhor sabe. Então profetiza. Já que é eu que sei, então profetiza o que eu estou dizendo para você profetizar. A profecia nada mais é do que você pregar a palavra de Deus. Quando você prega a palavra de Deus, você prega vida, você prega poder. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você prega a palavra, você pode não ter nenhum resultado na hora, mas Deus é que vai fazer a coisa acontecer. Às vezes não acontece hoje, não acontece amanhã, mas vai acontecer. Se Deus está naquilo, e se há resposta aonde a palavra vai, então pode acontecer. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem profetize? O que mais impressionante aqui é que ele pregou, ele profetizou. O verso 4 diz assim, então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, não ouçam a palavra do profeta, não. Ossos secos, não ouça os sentimentos do profeta, não. A profecia não vem do profeta. O profeta é um anjo, ângelos, é um mensageiro. Ele só está ali pegando ali, a mensagem e entregando, só isso. Por isso que nós, os pastores, no céu, nós vamos estar varrendo as avenidas, limpando algum lugar que tenha para limpar lá, é o nosso serviço, que nós só temos importância aqui nesse mundo para pregar, porque lá nós não vamos precisar da gente. Vamos estar tocando o sino, a hora da refeição, eu quero ver se me dão um sino para me avisar a hora da refeição. Trim, trim, trim. Ô, gente, hora da refeição, alguma coisa assim. Porque hoje está aqui um auditório, o pastor está aqui sendo destacado, falando, sendo usado por Deus, mas isso é só aqui, porque lá na eternidade, outros valores serão valorizados, serão destacados, né? O que ele fez? Só pegou aqui e entregou ali, só isso. É o que eu estou fazendo hoje. O que Deus colocou no meu coração através de uma pregação, de um texto que eu li, eu estou
entregando para os irmãos, e oro para que eu possa estar sendo fiel na entrega desta palavra. Profetize a esses ossos. É quando o Senhor diz: fala de Jesus para essa pessoa. Não vou falar não, ela vai continuar osso. Vai lá e ora por aquela pessoa. Não vou não. Porque nós olhamos para os ossos secos e não cremos que Deus possa fazer algo naquela vida. O verso 9 diz assim: a seguir ele me disse: profetize ao Espírito. Porque quando ele falou assim, ossos secos, assim diz o soberano, vem a vida sobre você, e começou. Havia os tendões, a pele, veio tudo, a carne, a pele, ficou aqueles corpos sem vida. Agora não eram mais ossos secos, era parte do trabalho que Deus estava fazendo. Eles não tinham vida. E aí então no verso 9 o Senhor diz assim: profetiza ao espírito do homem, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses corpos para que vivam. E aí, e daqui a pouco aqueles homens se colocaram de pé. E aí no verso 12 ele diz assim: por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os meus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. Aqui o Senhor fecha a mensagem dele para o seu povo que estava destruído. Ele faz Ezequiel experimentar toda essa ressurreição poderosa, maciça, uma cena colossal. Agora estava aquele exército todo saído dos ossos e com vida, na visão de Ezequiel. E aí o Senhor diz agora para a sua nação completamente destruída, como ossos secos, completamente impossível de voltar a ser a grande nação de Israel. O Senhor está dizendo: trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando foi agora em 1948, a ONU decreta o Estado de Israel, e aí então a nação de Israel volta depois de tanto tempo. Essa profecia se cumpriu nos nossos tempos, irmãos. Deem uma salva de palmas para isso, que é coisa muito maravilhosa. Os países árabes não concordaram. Não aceitamos isso, porque parte da Palestina foi tirada, mas todos os estudos foram feitos dizendo que aquela terra era a terra de Israel mesmo. E aí então tivemos a guerra com as cinco nações. E Israel chega naquela terra prometida pelo Senhor, e Israel chega ali sem nada, com poucas pessoas, e ela vence 5 nações. Sabe por que ela venceu 5 nações? Porque o Senhor Deus estava com Israel. Não porque Israel merecesse, não porque Israel era bondosa, não por causa de nenhum atributo de Israel, mas porque o Senhor, quando promete, Ele é fiel, Ele não falha. Ele está dizendo para você: creia na minha palavra. Se você pregar, eu vou pegar os ossos e vou transformar em vida. Eu vou transformar a realidade se você pregar. Mas é preciso que você dê ouvidos à minha voz, creia na minha palavra e cumpra. Profetize. A profecia não é um karma. A profecia não é uma mágica. Não, a profecia é a obediência àquilo que a palavra de Deus diz para você pregar. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra a todas as pessoas. Fale de Jesus para outras pessoas. Se você quer experimentar um avivamento na sua vida, pregue, profetize. Se você chega para as pessoas e diz para as pessoas que você torce pelo time tal, legal, parabéns para você. Você vai e diz para as pessoas
qual é a sua profissão. Você diz para as pessoas qual é a sua formação. Você diz para as pessoas qual é a empresa que você trabalha, o que você faz na sua empresa. Você fala de tudo e de todos, mas você não fala o que precisa ser falado para mudar a realidade das pessoas. Pastor, mas eles não ouvem. Aquele vale de ossos secos ouvia? Não havia ouvido, havia só impossibilidade. O poder está em Deus. Quando a gente começa a profetizar, quando a gente começa a pregar, o milagre começa a acontecer. Ele não acontece de uma vez. Primeiro foram os ossos que se transformaram em corpos. Depois os corpos se transformaram em vidas. O que você vai fazer com essa mensagem que Deus trouxe ao seu coração? Qual é a resposta que você vai dar para Deus, por Deus ter te trazido aqui, ter te oportunizado você ouvir esta palavra? Você já consegue identificar claramente qual é o seu vale de ossos secos? Você consegue admitir isso ou continua dando desculpas de que não é? Seu vale de ossos secos precisa de um profeta, de uma profetisa. Precisa de alguém que tenha coragem de crer que pode acontecer. Alguém que olha e fala assim: olha, para mim aquilo ali é impossível, mas o soberano sabe. E Deus não perde nunca. Deus, ele é um vitorioso, um campeão. Ele quer transformar esse vale de ossos secos num jardim florido, cheiroso, com frutas, com frutos, não só com flores. Ele quer trazer alegria. A alegria não começa só no céu. Às vezes, para alguns, a alegria só começa no céu. Mas Ele quer que a alegria comece agora, pela fé que nós temos. Então não deixe o vale de ossos sucumbir à eternidade. Deus te trouxe aqui porque Ele quer salvar alguém através de você. Deus, Ele quer recuperar uma vida irrecuperável aos olhos do mundo. Basta que você profetize, que você pregue. Amém?